Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui uma edição novinha em Folha do Análise dos Fatos. Você que sempre fica muito bem informado, com agilidade, análise e profundidade aqui na informação, nesses menos de 30 minutos, quando a gente te abastece no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Tudo bem, Felipe? Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês, onde quer que vocês estejam, no carro, no transporte público, em casa, no trabalho, almoçando com fone de ouvido. Aliás, recomendo muito para que vocês acompanhem esse resumão comentado do dia na hora do almoço. Vamos com tudo, lembrando que depois da transmissão ao vivo aqui na Eldorado FM, tudo é subido, colocado ali nas plataformas de podcast. Vamos aos destaques desta quinta, 27 de abril. Ao lado de ministros de Lula, presidente do Banco Central diz no Senado que o órgão tem como missão controlar a inflação e que índice continua alto. Congresso cria 4 CPIs e governo tenta emplacar maioria nas comissões para blindar investigações, enquanto o presidente da Câmara eleva o poder sobre o Planalto. E mais, o cartunista Maurício de Souza, que pode se tornar um imortal nesta quinta. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Em meio às críticas do governo sobre o nível alto dos juros básicos do Brasil e o seu efeito sobre a atividade econômica, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou a principal contribuição, ou que a principal contribuição da autoridade monetária é cumprir sua missão de controlar a inflação. Alvo de críticas diretas de representantes do governo, Campos Neto voltou a dizer que não é produtivo personificar o trabalho do BC em sua figura. O Banco Central tem uma preocupação enorme com a agenda social. Uma fase do Banco Central, e de novo, não é a pessoa Roberto Campos, é o Banco Central, tem uma preocupação muito grande com isso. Uma agenda enorme de inclusão e de educação financeira. O Banco Central faz um trabalho técnico com um quadro que é altamente capacitado e que busca cumprir seu mandato de estabilidade de preço e estabilidade do sistema financeiro sempre com o menor custo possível para a sociedade. Nós temos um horizonte de atuação técnica que, por muitas vezes, difere do ciclo político, mas que nós entendemos, e é por isso que foi dada a autonomia, que ele maximiza o ganho para a sociedade no longo prazo. Temos coletivamente, no governo, caminhado na direção correta e precisamos persistir no processo de garantir a estabilidade de preços, que é tão importante para os mais pobres. Não se consegue estabilidade social com a inflação descontrolada. Campos Neto participa de debate sobre juros organizado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do qual também participam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Tebet declarou que decisões do BC não podem ser apenas técnicas, mas não vê contradição entre a posição do governo federal, que vem defendendo uma baixa de taxa de juros para estimular o crescimento econômico, e a postura do banco de manter os juros mais altos para evitar a inflação. Segundo o Tebet, o governo não discorda que o banco tome decisões técnicas, mas avalia que a instituição precisa também ter foco nas políticas públicas e no impacto social das medidas. Já Haddad, se a economia brasileira continuar desacelerando em razão dos juros altos, diz que haverá problemas fiscais, ou seja, nas contas públicas, por conta do impacto do menor nível de atividade na arrecadação federal. Muito bem. Em primeiro lugar, essa declaração do Roberto Campos Neto de que ele não pode ser o único responsabilizado, que há uma decisão coletiva, etc., é uma reação, evidentemente, a todo esse discurso que eu tenho comentado aqui no programa por parte do governo, por parte do lulismo, como movimento político. Essas declarações que tentam polarizar com o Roberto Campos Neto, quer dizer, que o acusam de prejudicar a economia do país como um bode expiatório ideal, quer dizer, aquele culpado preventivo por qualquer eventual cenário de agravamento da crise econômica. Ele fala isso, só que não adianta, porque isso é uma estratégia política para o petismo, sempre foi. Só você pegar, por exemplo, o exemplo da Lava Jato. O Lula foi condenado, no caso do triplex e no caso do sítio de Atibaia, antes da anulação, por prescrição, depois das manobras do Supremo Tribunal Federal, por 10 magistrados no total. E, no entanto, qual é o discurso no embate público? Ele é inteiramente contra o juiz de primeira instância. Então, o PT ele sempre escolhe alguém com quem polarizar, porque aí se fulaniza a questão e se tira o embate dos seus aspectos técnicos. Aí vira um nós contra eles. Então é isso que o PT faz com o Campos Neto, já que o Campos Neto foi indicação do Jair Bolsonaro e não do Lula.
Eu acho muito interessante, vendo essas três posições, do Fernando Haddad, da Simone Tebet e do Roberto Campos Neto, analisar um pouquinho mais a questão do posicionamento da ministra do Planejamento, da Simone Tebet, porque ela vai ali numa linha intermediária, porque o Haddad ele praticamente repete o Lula. Claro que mais com algum cuidado mais técnico, etc., mas é 100% contra o Banco Central. E a Simone Tebet não. Ela fala juros, inflação e crescimento são três coisas que precisam andar juntas, não podem estar isoladas. E deixa eu pegar aqui uma declaração dela, que foi logo em seguida a isso, em que ela reconhece ali o papel do BC. Né? Ela fala assim, o governo diz que é impossível crescer com alta taxa de juros. BC diz que taxa de juros baixas gerariam um preço que é a inflação. Tem razão o BC quando diz que não podemos descuidar da inflação. É o imposto mais perverso e quem paga isso é a população mais carente. Quer dizer, isso é a declaração da Simone Tebet. É claro que ela faz ali um discurso bem ensaboado, joga para cá, joga para lá, mas é que ela sabe no fundo. Simone Tebet tem capacidade cognitiva. Ela teve como conselheira econômica na corrida eleitoral a Helena Landau, que é uma liberal em matéria de economia, que sabe bem a função do Banco Central de tentar controlar a inflação. Então, ela não entra completamente nesse discurso do governo, embora precise afagar o governo do qual faz parte. O Campos Neto dá todas ali as alegações técnicas para que a taxa de juros não tenha sido baixada ainda, mostra que é preciso aguardar expectativas, etc. A tendência é de que ela seja reduzida no segundo semestre, mas existe aí contra ele toda uma retórica política que tem por trás uma preocupação com popularidade, e ela vai continuar a despeito dos elementos factuais e técnicos que fazem com que a taxa permaneça assim. Na Eldorado, análise dos fatos. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas, criada nesta quarta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, já tem relator. O posto será ocupado pelo deputado Felipe Carreiras, que é do PSB, que foi o parlamentar que recolheu as assinaturas para a criação da CPI e que ela saísse, então, do papel. Ao todo, a comissão terá 34 parlamentares, cujos nomes ainda estão sendo indicados pelos partidos. Outras duas foram criadas por Lira, gerando entraves na pauta do governo, enquanto o Planalto tenta avançar a aprovação do arcabouço fiscal e a reforma tributária. Uma delas vai investigar a crise das lojas americanas, outra, a situação do MST, com a articulação da Frente Parlamentar Agropecuária. O setor protesta contra a ordem ou a onda de invasões de propriedades rurais. Esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A., realizados no exercício 2022 e em exercícios anteriores. Esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional do Brasil. Esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como de seus financiadores. A comissão será composta... O governo fez uma manobra para ter maioria na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Ataques Golpistas, cujo requerimento foi lido ontem, mas aí pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lido o requerimento, o partido ou os partidos precisam agora indicar os integrantes da CPMI. Para Pacheco, a comissão poderá começar seus trabalhos já na próxima semana. Ele também disse que vai atuar para evitar tumultos nos depoimentos. Olha, em primeiro lugar, vamos falar sobre a CPI do MST. Ela é absolutamente fundamental porque você tem um movimento que está promovendo invasões de propriedades alheias de forma recorrente, né, propriedades alheias na Bahia, em Alagoas, aqui se tentou bastante em São Paulo, mas como o governo não é de esquerda, não existe essa complacência que existe em alguns outros locais. No Espírito Santo também teve invasão outro dia, e o governo não faz uma crítica, uma condenação moral muito clara.
Você teve ali uma subida muito levezinha de tom por parte do Carlos Fávaro, que é o interlocutor do Lula no agronegócio, depois por parte do Alexandre Padilha, mas assim é muito pequenininho, não se critica diretamente invasão, não mostra que isso é crime, essas palavras nunca são usadas e nunca vêm, evidentemente, do presidente da República, que até prestigiou o líder do MST, o João Pedro Stedley, levando na sua comitiva para a China. Então é fundamental que haja apuração para que haja responsabilização e punição daqueles que estão violando a lei. Há uma disputa nesse momento entre os deputados federais Ricardo Salles, do PL, do Partido Bolsonaro, e Kim Kataguiri, da União Brasil de São Paulo, pela relatoria dessa CPI do MST. E a comissão na Câmara deve ficar na mão do Tenente Zucco, do Republicanos, que é o autor justamente desse requerimento. Então você tem uma derrota aí para o governo com a instalação dessa CPI, já que o Arthur Lira leu o requerimento de abertura da comissão ontem. Muito bem, voltando então para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas, aqueles de 8 de janeiro, como eu falei ontem, o governo tende a formar uma maioria, são cerca aí de 30 membros, 32 me parece, e parece que o governo vai conseguir 2/3 ali por volta de 20 membros. A questão é que o bolsonarismo não tem tanto mais a perder. É claro que o governo vai tentar mostrar que o Bolsonaro é o mentor intelectual de tudo aquilo que aconteceu, vai para cima do Silvinei Vasquez, que era o comandante da Polícia Rodoviária Federal, do Anderson Torres, que já está preso, com essa dificuldade de sair da prisão preventiva, apesar, inclusive, de artigos de juristas, etc., dizendo que está sendo abusiva, e outros. Mas todo mundo sabe que foi um ato bolsonarista, o desgaste do Bolsonaro já foi muito grande, e recentemente você teve a revelação de imagens de membros do GSI, de relatório da Polícia Federal encaminhado na véspera para o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então você vai ter uma tentativa da oposição de, como eu falei ontem, tentar queimar politicamente e até tirar do cargo o ministro da Justiça, Flávio Dino, mostrando que o governo Lula também teve omissão. Vai dar muito o que falar essa CPI. Análise dos fatos. Uma apuração do Estadão mostra como os freios cortados e armazéns clandestinos são algumas das estratégias usadas pelo crime organizado para saquear trens perto do Porto de Santos, aqui em São Paulo. José Maria Tomazella é o responsável pela apuração. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil identificaram a ação do crime organizado nos ataques a trens que transportam cargas para o Porto de Santos, no litoral paulista. As ações, que se concentram na Baixada Santista, têm causado risco para os operadores dos trens e prejuízos para as exportações brasileiras. Só nos meses de janeiro e fevereiro, segundo o MP, as ferrovias sofreram 516 horas de interrupção das vias, ou seja, os trens pararam um dia a cada 3 de operação devido a atos de vandalismo e saques de cargas nessa região. Quando os trens reduzem a velocidade em áreas urbanas de Cubatão, Santos e do distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá, os saqueadores sobem nos vagões e retiram sacas de soja, açúcar e outras mercadorias que são jogadas ao lado dos trilhos. Em outras ações, eles obrigam o trem a parar cortando as mangueiras dos freios que interligam os vagões. Os criminosos, então, abrem as comportas com carga a granel e espalham o conteúdo na linha. O produto recolhido é estocado em armazéns clandestinos e vendidos para receptadores. Já se identificou a participação no esquema até de empresas contratadas para a limpeza das linhas férreas. Só entre janeiro e fevereiro, 86 vagões foram saqueados. A polícia afirma que os casos caíram em março e abril devido ao reforço do policiamento na região. É uma barbaridade. Olha, a gente ouviu aí o repórter que trouxe essa excelente matéria. Se a gente vir nos detalhes os dados na matéria do Estadão, a gente fica completamente estarrecido. 1.189 cortes de mangueiras, desengate de 28 vagões para saques de produtos, 35 furtos de diesel das locomotivas, 20 ações criminosas com danos à linha férrea, 244 ocorrências, 17 atos de vandalismo, 153 ataques. São dados assim completamente alarmantes de uma terra absolutamente sem lei.
de ninguém. Sendo que isso é no trajeto para o Porto de Santos. E do Porto de Santos ainda tem mais um monte de problema, que muitas vezes sai, muitas vezes fica, né, que é exportação internacional de drogas, de cocaína. Recentemente teve o caso de cocaína embalada em laranja, em fruta, portanto. Eu até lembrei aqui o filme Um Tira da Pesada, né, que o Ed Murphy, o personagem dele, Axel Foley, investiga ali cocaína, contrabando de cocaína que passa pela alfândega e encaixa com borra de café. Então tudo isso acontece de maneira similar aqui no Brasil. E você não tem segurança pública para garantir que um trem carregue mercadoria. Quer dizer, coisa que foi produzida, você tem um investimento dos produtores, você causa prejuízos às exportações, você causa prejuízo aos operadores da linha férrea, da linha de trem. Eu tenho que reconhecer que o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil, identificaram isso tudo. Agora, como é que isso chegou a esse ponto? Então, assim, o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem essa bandeira aí de segurança pública, pelo menos dentro desse campo político e ideológico, precisa resolver isso aí rapidinho. Já está com meses de governo, não pode deixar voltar a acontecer, porque do jeito que estava, realmente é terra de ninguém. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre o Brasil, que tem, em média, 8 casamentos por dia envolvendo menores de idade. As uniões são registradas em cartórios estabelecidas dentro da lei. Os dados são referentes aos 3 primeiros meses de 2023 e foram informados pelo Colégio Notarial do Brasil, entidade representativa dos mais de 9 mil notários do país. Foram contabilizadas 718 uniões oficiais até o dia 31 de março. Em números absolutos, o Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em casamentos infantis, segundo pesquisa da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Perde apenas para a Índia, Bangladesh e Nigéria. O prefeito de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, Hissam Hussein Dayani, 65 anos, que está sem partido após deixar o Cidadania, exonerou ontem a mãe e a tia da sua esposa, de 16 anos. A decisão ocorre depois de o Ministério Público do Paraná anunciar uma investigação por suspeita de nepotismo. Olha, o Brasil realmente é o Eldorado das notícias bizarras. Ontem eu tomei um susto com a manchete: prefeito casado com adolescente já foi preso em CPI do narcotráfico. Quer dizer, isso parece aqueles sites de humor macabro, né? De humor sensacionalista. Agora vem a notícia de que o prefeito que se casou com adolescente exonera a sogra de secretaria. Quer dizer, você tem, portanto, essa investigação de nepotismo que vai mostrando outras bizarrices em seu decurso. Agora, políticos nomeando parentes ou os parentes da sua esposa, etc., isso acontece em todas as esferas. E é absolutamente lamentável. Você tem que ter regras mais rígidas, precisa haver controle e, inclusive, fiscalização para que não sejam funcionários fantasmas. Olha tudo aí que a gente está vendo no caso do Juscelino Filho, ministro das Comunicações do governo Lula, em matérias excelentes do Estadão, sobre funcionário fantasma lotado por lá, piloto privado que acaba recebendo em gabinete com dinheiro público, gerente do Aras. Olha os casos envolvendo a família Bolsonaro, aqueles que não derem nada porque as investigações ficam repletas de ingerências políticas, de manobras processuais, etc. Mas a gente viu parentes por toda parte, até parente de miliciano, né? Até ali mãe, irmã, se eu não me engano, né? Que era do Adriano da Nóbrega, que acabou sendo morrendo, né? Durante uma operação policial. Então, assim, esse conjunto de bizarrices que fazem parte do estofo, do pano de fundo da política brasileira. E ninguém quer corrigir nada. Né? Isso continua pipocando por aí, sem qualquer tipo de atitude para impedir que aconteçam novos episódios. A gente ainda vai ver muito esse circo pela frente. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. E a temporada passada melhora o caixa do São Paulo, mas dívidas seguem ainda altas. Fala mais, Morelli.
Olá, amigos! Quero falar do balanço do São Paulo, balanço apresentado nesta semana referente à temporada 2022. Os números são um pouquinho melhores do que o São Paulo vinha apresentando nos outros demonstrativos financeiros do clube, do futebol, de tudo que gira em torno desse São Paulo, comandado pelo presidente Júlio Casares. O São Paulo tem uma dívida de 586 milhões de reais. Mas tem uma receita anual, período 2022, de 660 milhões de reais. Então, São Paulo consegue fazer mais dinheiro do tamanho de sua dívida. Essa dívida continua, foi amortizada pequena parte, teve um superávit nesta temporada de 37 milhões de reais e isso é uma boa notícia para os torcedores do São Paulo e para quem ajuda a administrar o clube lá do Morumbi. Nos últimos 3 anos, o São Paulo vinha apresentando dificuldades, vinha apresentando um déficit nas suas contas. Então, pela primeira vez, tem um superávit e isso aponta para um caminho mais saudável de suas contas. O São Paulo tem também nesse balanço uma dívida revelada com o jogador Daniel Alves. Essa dívida até dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2022, era de 20 milhões de reais. Todo mundo sabe, Daniel Alves está preso na Espanha, acusado de agressão sexual, mas o São Paulo tem essa dívida com o jogador do tempo que ele teve contrato com o clube. Essa dívida já foi maior em 2021, ela foi anunciada como sendo de 22 milhões de reais, então São Paulo conseguiu em uma temporada pagar 2 milhões de reais para o jogador. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu! Ainda no esporte, o técnico Cuca deixou o comando do Corinthians após só 2 semanas, aliás, 2 partidas em pouco mais de uma semana. A decisão foi anunciada após a partida contra o Remo nesta quarta, quando o Timão venceu nos pênaltis e carimbou a classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Ainda no campo, ele foi abraçado por todos os jogadores. Desde sua chegada, o técnico foi alvo de protestos de parte da torcida do Timão, que não aceitou a contratação de um condenado por estupro em 1989 na Suíça. Nesta semana, o técnico teve parte do seu discurso sobre o caso desmentido pelo advogado da vítima. Cuca dizia que por 3 vezes não havia sido reconhecido pelo adolescente como um dos abusadores. E diante disso, Cuca contratou agora advogados e vai tentar se provar inocente na Suíça. Que horror esses exemplos do mundo do futebol, né? Robinho, Daniel Alves, o Cuca, isso sem contar goleiro Bruno, naqueles casos tenebrosos. É óbvio que as pessoas, quando cruzam determinadas linhas, que a sociedade não admite que sejam cruzadas, e olha que elas são poucas, né? Porque a gente vive numa sociedade muito tolerante, elas ficam marcadas para o resto da vida. Então, o Cuca contratou advogados e vai tentar se provar inocente na Suíça, era tudo que ele devia estar fazendo há décadas já, porque como é que ele vai continuar uma carreira marcado por uma violação do corpo de uma mulher, por um abuso sexual, por um estupro? É lamentável que essas pessoas do campo do futebol, né, que é uma paixão nacional, tenham incorrido em atos assim. Vamos aguardar aí o fim do julgamento para ter assim, uma conclusão mais categórica, mas tudo isso pega muito mal. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Alô? Ô Maurício, aqui é a Mônica. Oi, Mônica. É verdade que você vai fazer um filme? É verdade. Oba! Esse filme aí que a gente está ouvindo é a nossa época, viu, Felipe? Você deve ter assistido também. Demais. O cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, pode ser eleito nesta quinta-feira o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Apesar da polêmica que movimentou o meio literário e os brasileiros nas últimas semanas, com discussões acaloradas sobre histórias em quadrinhos e alta literatura, e sobre se um desenhista merece estar numa casa de escritores, Maurício tem se mostrado o nome mais popular pela opinião pública e entre os candidatos à cadeira número 8. Seu maior adversário é o filólogo Ricardo Cavalieri, que já concorreu em outra ocasião em 2021, quando José Paulo Cavalcante foi eleito. Cavalieri, ele é professor com experiência na área de letras e linguística.
A entrada do cartunista na corrida pela vaga dividiu os imortais e o resultado nesta quinta não deve ser unânime. No entanto, basta a maioria absoluta dos votos para que o novo membro seja anunciado. A ABL, inspirada na Academia Francesa, inaugurada em 1897, conta sempre com 40 acadêmicos, nem todos escritores, escolhidos pelos imortais. Olha, falamos de Ayrton Senna, de Renato Russo, de Antônio Carlos Jobim. Eu não sei se vai sobrar tanta gente boa assim para a semana que vem, agora que estamos falando também de Maurício de Souza. Ele tem de ser homenageado sempre, e em vida, né? Obviamente, porque é um ícone da literatura infantil, na prática, que são todas as histórias da Turma da Mônica, que eu lia sempre quando era moleque. Eu comprava na banca de jornal, aí ficava de férias, nas férias escolares eles lançavam o Almanacão de Férias, então era maior, e aí eu adorava ler aquilo tudo, e aquilo me introduziu sim no mundo literário. Então ele tem essa função com diversos brasileiros de introduzir na literatura por meio da literatura infantil, ilustrada, com personagens históricos que as pessoas jamais esquecem, que têm uma identidade própria. É claro que há uma discussão sobre o que é literatura, o que não é. A ABL tem que ser séria, só para escritores e romancistas, só que a ABL já abriu essa margem para diversas outras carreiras, inclusive para jornalistas, não exatamente romancistas. Então é natural que o maior ícone da literatura infantil no Brasil, ele seja integrado à ABL. Eu não vejo nenhum obstáculo diante desse cenário. Ele tem que ser muito homenageado com flores em vida, como dizia o samba. A gente encerra por aqui o Análise dos Fatos, com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. E também trabalhos técnicos de Moacir Biasi, o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Estou aqui nostálgico com essa música de fundo, falando de Maurício de Souza. A gente fala de tanta coisa ruim, é bom que esse programa termine em coisa boa. Um grande abraço, até amanhã. Até. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.